Bom dia, Tcheco. Como que você define esse teu início de trabalho com 4 jogos em 9 dias, sendo 3 fora de casa? Bom, as coisas aqui no Curitiba, para mim, nunca foi fácil, né? Desde que eu voltei em 2010, o time estava na segunda divisão, com o mesmo propósito de subir. Conseguimos nos consagrar campeão daquele ano. Conseguimos levantar a equipe novamente. E agora um processo um pouco parecido. Talvez eu acho que uma dificuldade maior que é estar no comando nesse momento, né? Então, eu encaro como um grande desafio realmente, até porque nesse início, como você disse, dos 4 jogos, 3 fora de casa. Mas quanto maior o desafio também, maior é o êxito, sim, a gente conseguindo, e é o que a gente vai tentar provar. É o que eu estou colocando para os jogadores, né? Os desafios estão aí para a gente alcançar e passa muito por eles, por nós. E a gente está conseguindo mudar um pouquinho essa atmosfera com eles. E estamos indo confiante para esse primeiro jogo. Ô, Tcheco, você teve aí alguns dias para poder desenvolver o teu trabalho, né, até a partida com o Atlético Goianiense. No que você deu mais ênfase no trabalho essa semana? Bom, na questão emocional, passar muita confiança para eles. Eu acho que, por mais que tenha as críticas externas, eles já têm as críticas internas da própria diretoria, da própria comissão, tem a própria pressão individual deles, familiar, dos amigos. Então, nesse momento, tentar tirar um pouco essa pressão, não a responsabilidade, passar uma confiança que eu acho que é importante para o jogador nesse momento. E foi o que eu falei para eles no nosso primeiro contato na semana, né? Ninguém faz 29 pontos à toa. Poderia ter feito mais? Poderia. Algumas ocasiões, em alguns jogos, que a gente acabou levando gols no final, comprometeram um pouquinho essa questão de pontuação. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. O rendimento não é o melhor? Não é o melhor. Mas ainda a gente está num bolo que talvez nos últimos anos aí a Série B não se encontrava com tantos times desde o 11º aí, com chance de entrar no G4 em 2 rodadas. Então, de certa forma, a gente tá na briga, sim. Precisamos mudar esse astral, esse estilo de jogo, no sentido de eficiência, e eu acho que, aos poucos, a gente vai conseguir, com a eficiência, os resultados e um pouquinho de tranquilidade para poder jogar. Eu acho que é uma coisa atrás da outra, né? A gente não tem como juntar tudo aquilo que precisa fazer de bom, porque no primeiro instante não vai conseguir. Um processo, acho que atrás do outro, com calma, cautela, e para mim a primeira questão é a confiança, e aos poucos a gente vai conseguindo o resto. Quero saber como você pensa o time. Queria saber como que você pensa o time do Curitiba agora, sob seu comando, se você quer usar aquele trio no meio do campo, os 2 extremos abertos e um centroavante, você pensa em mudar ou manter o sistema tático do treinador passado? Eu acho que independente do esquema que a gente vai entrar, aqui eu não quero dar muita brecha até para o professor Tencati, porque como há uma mudança, sempre já gera um pouquinho também de menos informações para o time adversário, é a atitude dos jogadores. Eu acho que primeiro passa por aí. Se os jogadores entenderem que tem que ter uma atitude diferente, que tem que ter um pouquinho mais de concentração em alguns pontos específicos do jogo, cada um dentro da sua posição, dentro da sua área, já muda também a nossa questão até de volume de jogo. Uma coisa que me incomoda muito, enquanto nós estávamos aqui auxiliando, é a questão de perigo que a gente leva para o gol adversário. E isso acho que a gente está encontrando muita dificuldade, e isso é uma coisa que eu estou tentando trabalhar essa semana principalmente. Nós precisamos chegar mais ao gol adversário, com um pouquinho mais de qualidade e também quantidade, né? E ajustar essa parte defensiva em cima dessa questão de chegar no ataque, que é um pouquinho meu trabalho durante essa semana aqui. Então, estou trabalhando muito em cima disso. Prefiro me resguardar um pouquinho em relação à questão tática, até para não abrir muito o jogo para
para o adversário. Eu acho que nesse primeiro instante é importante. Até também peço a compreensão de vocês nessa semana, de poder só fechar o trabalho no esquema tático, justamente para mim poder com um pouquinho mais de segurança em relação ao time adversário em termos de informações, mas se Deus quiser eu permanecendo aí na sequência, eu não vejo problema nenhum sempre vocês estar presentes no esquema tático, porque não vejo que isso é um dos fatores principais de se ganhar o jogo. Mas nesse primeiro instante eu preciso dessa compreensão de vocês que na sequência tudo voltará ao normal aí. Tcheco, o presidente disse que a ideia, óbvio que você vai ser avaliado como qualquer outro treinador, mas que a ideia é te manter até o final do ano. E muito se fala em o Coritiba ter escolhido, ter pedido para você já na sexta-feira pela tua liderança, por achar que o time precisa de uma pegada maior. Tem essa cobrança, você falou em atitude, mas essa pegada de Série B, de entrar com sangue nos olhos, essa pegada que você tinha mesmo como jogador? Quando o presidente veio falar comigo, a ideia dele, o pensamento dele, realmente era que eu ficasse até o final do ano, né? Se isso acontecer, porque as coisas estão dando certo. O que eu pedi para ele, realmente, nesses próximos jogos que a gente vai ter, é ver como é que vai funcionar a resposta dos jogadores. Como é que vai funcionar essa engrenagem. Se as coisas indo bem, não tem por que a gente trazer talvez outro treinador, né? Eu vejo muito o lado do clube. Caso as coisas não funcionem como a gente imagina do lado positivo, eu acho que até como por uma resposta para o torcedor que merece, por uma condição até de objetivo maior, que é subir, vejo necessário até trazer alguém. Me sinto capacitado? Me sinto capacitado. Já faz muito tempo que estou me preparando para isso. Apesar de ser um funcionário do clube, tenho que ter humildade e reconhecer que se nesse começo, que é difícil, 4 jogos, 3 fora, as coisas não fluírem de acordo, por que não trazer outro? Acho que a gente tem que ir com um passo cada vez e ver o que vai ser melhor para o clube, né? Agora, em cima do que você falou na segunda pergunta sobre a atitude dos jogadores, tem que ter uma mudança radical realmente. Lá de cima, a minha indignação, quando eu digo lá de cima, assistir os jogos de cima, auxiliando a nossa comissão, junto com o Goiano, realmente a indignação é muito das vezes parecer um pouco de falta de vontade. Não via falta de vontade. Eu, sinceramente, senti um pouquinho falta de comprometimento em algumas situações dos jogos em que isso comprometia nosso jogo. A vontade é quando o cara está correndo, tenta voltar a marcar, tenta se posicionar de uma forma. Isso aí eu acho que não falta para eles. Pode estar correndo errado um pouco, pode estar não está naquele ideal de posicionamento de vontade, mas quando vê um que não está comprometido ou aquele que não está muito alinhado com os demais, aí já começa a perder esse compromisso, que é poder ajudar o companheiro, que é poder voltar na posição de alguém, cobrar. Então isso aí, eu estou cobrando muito essa questão dos jogadores aí. Você conseguir associar esse comprometimento com eles, com certeza a vontade vai ser mais explícita, o adversário vai sentir mais dificuldade, atrai o torcedor para o lado que é importante, a atmosfera muda também, e é como eu disse um pouco antes, eu não tenho como mudar isso de uma hora para outra, vai ser processo, aos poucos, e eu estou tentando fazer um pouco isso essa semana, porque depois eu não vou conseguir treinar, é mais um problema sério para mim. Em 4 jogos que a gente vai ter em 9 dias. Depois é o famoso pijama treino. Então a gente tem que tentar resolver algumas questões justamente essa semana, e aí me torna meu desafio maior ainda, né? E o meu papel de líder está encabeçado com isso. Então essa semana realmente muito treinamento campo, eles estão treinando forte, estão entendendo o processo tático que eu propus para eles, e depois aí os resultados vão dizer se a gente conseguiu ou não. Tiago, na sua última entrevista coletiva, na vitória depois sobre o Atlético Goianiense, eu lembro que você comentou que você planejava ser técnico, mas que era uma coisa para o futuro, mais para frente, talvez até, dando a entender, alguns anos. Por que agora? Por que você se sente preparado, como você comentou? Não, porque principalmente que a gente conhece todo o elenco,
Foi uma situação que realmente ninguém esperava, pela questão de pontuação e principalmente pelo rendimento da equipe. Mas por que agora? Porque, primeiro, da oportunidade de ter sido agora e pela segurança que eu estou também. Né? Agora, eu deixei claro e volto a falar. E esses 4 próximos jogos vão dizer muito se eu vou dar sequência ou não. E são 4 jogos que também, se viesse um treinador, teria uma semana para fazer essas mudanças, que talvez, não conhecendo o grupo direito, o Curitiba, o clube, poderia perder um pouquinho de tempo com essa questão. Então, não deixa de ser um pouco uma aposta consciente, já conhecendo o grupo, conhecendo as características, conhecendo o contexto, tudo que está acontecendo no clube. Por isso que eu deixei bem claro para o presidente, eu acho que isso aí a gente tem que ter humildade. Caso não ocorra como a gente deseja, por que não trazer outro? Caso engrene, vamos dar sequência. E do fundo do meu coração eu espero isso, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande no meu nome e com a minha história. Mas isso é uma vaidade que eu deixo de lado. Eu quero realmente fazer com que o clube realmente cresça, faça o torcedor novamente sentir orgulho. E isso os jogadores estão sabendo tintim por tintim, porque não é brincadeira. Tem muito a perder o Curitiba se não subir. Não é só questão financeira, não. Muito moral, que eu acho que é mais importante, muito respeito. E isso aí os jogadores têm que entender, esse processo que às vezes acaba passando despercebido pelos jogadores. É uma coisa que eu toco muito no assunto com eles. Os jogadores têm que saber onde é que estão, têm que saber o que estão fazendo e principalmente a importância que eles têm para o clube. Não é só questão do clube. O Curitiba não subindo, é o que eu falei para eles. Muitos de vocês vão estar onde ano que vem? Então eles têm que ter consciência disso, eles têm que ter responsabilidade e gerando isso para eles, eu espero que eles reflitam isso dentro de campo. Tcheco, logo depois que a diretoria confirmou você no comando, já foi anunciado que o Simeão e o Abner voltaram a fazer parte do grupo. Queria que você falasse desses 2 casos e também do Carlos Eduardo e do Guilherme, né? São jogadores que chegam realmente para ser titular, você já pretende utilizar de repente já no sábado? Em relação ao Guilherme e o Carlos Eduardo, indo da última para a primeira, estou observando ainda a movimentação deles durante o treinamento. Provavelmente posso usar um deles, ou os 2 ainda. Não garanto, porque preciso ver o treinamento de hoje e amanhã. Mas são jogadores que vêm para fortalecer a equipe, tem uma qualidade muito boa. Cheguei a jogar com o Carlos Eduardo lá no Grêmio, conheço bem. Lógico, são outros tempos. Já está mais velhinho o Carlos Eduardo, né? Começou comigo, era novinho, mas tem muita qualidade, um jogador que pode nos ajudar muito. Guilherme também, jogador muito interessante, tem uma característica boa. E em relação ao Simeão e o Abner é muito mais simples, né? Não temos jogador na lateral esquerda. O Henrique Gelaim está voltando de uma lesão, está na parte de transição, então não tem condição de jogo. O Abner é uma opção, é um lateral esquerdo que tem confiança, posso resgatar esse jogador. O Simeão é um jogador importante, tem um maior índice aí de assistência no nosso time, é um jogador querido pelos jogadores. O fato dele ter sido colocado para esse grupo especial agora não vem ao caso também. Era com uma outra comissão. Então eu quero tentar resgatar esses jogadores desde que o grupo comprasse a ideia. E isso foi bem-vindo por eles. Então eu preciso fortalecer meu grupo e não diminuir. Eles são jogadores que é interessante, estão conosco. Passei para eles também que vão ter que lutar pelos seus espaços, e assim como todos, e passando essa ideia para os jogadores também. Os treinamentos foram de alto nível, e isso me dá um pouco de segurança para esse jogo. Tcheco, a única vitória fora de casa no primeiro turno foi em Goiânia, na minha opinião, o melhor jogo do Curitiba no campeonato. Agora vai ser em outro estádio, né? O Atlético Goianiense vai estrear um estádio, mas o que você acha que tem que ser feito diferente fora de casa? Por onde passa ter um rendimento melhor no segundo turno fora de casa? Eu acho que passa praticamente por algumas palavras que eu falei aqui já na entrevista, né? Muito pela confiança do jogador, que eu tenho que transmitir, passar para eles. Eles tentar poder jogar um pouco de futebol, literalmente, e quando isso acontece, a gente poderá chegar mais no gol adversário, que eu acho que é um dos problemas muito sérios que a gente está encontrando fora de casa, principalmente, e
E nesse primeiro turno, o reflexo do último jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, fora de casa, a gente jogou muito pouco no gol, bola parada, é pouco para a equipe que quer subir. Não vou falar nem em termos de camisa. Então, é tentar dar essa liberdade para eles, deixar jogar um pouco no sistema ofensivo, mas tem que preparar a parte defensiva para um possível contra-ataque, alguns erros que podem acabar ocasionando. Mas, principalmente, Delazzi, pela confiança que eu acho que o jogador tem que ter para jogar. Eu acho que até mesmo vocês, se não tiverem confiança, vocês não conseguem fazer o trabalho de vocês. O jogador é muito mais. E isso eu estou tentando transmitir de uma forma muito real e explícita para eles. Ô, Tcheco, você fale até onde você puder falar, né? Para não entregar o ouro lá pro Tencate, mas você está com um problema aí nas duas laterais, né? Porque, como você falou, o William Matheus não pode jogar, está suspenso. Na lateral da direita, o Leandro Silva também fica de fora. E por característica, os teus laterais, eu não sei se até pelo momento, talvez, de não se arriscar muito, mas pelo lado direito o Rodrigo Ramos, pelo lado esquerdo também, você não tinha jogador muito agudo, né? Os jogadores sempre estavam ali mais na defensiva. Dentro disso, você, por exemplo, lateral da direita, você pensa, você tem o Carlos César à disposição, chegou a treinar com ele, se mantém o Rodrigo, o que passa, você tem ainda, obviamente, mais o treinamento, mas o que passa na tua cabeça nesse momento com relação às laterais? Realmente, se fosse só esses meus problemas, estava bom, né? Já vou estrear num estádio novo, um alçapão. A gente já tem informações que é um estádio agradável, mas por essa iniciativa que a diretoria do Atlético teve, com certeza vai encher o estádio, então mais um revés aí para minha conta. Aí tem os laterais. O Carlos, que eu posso falar para você, pedir para ele treinar intenso e forte, para ele ver e se sente confiante também, de jogo. E isso acontecendo durante a semana é mais uma opção. Pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo a respeito da lateral direito, porque a gente já tem o Rodrigo Ramos e tem o Carlos. Aí é uma questão de escolha que eu vou deixar para decidir lá. E em relação à lateral esquerda, com a vinda do Abner novamente, temos essa opção de lateral de ofício, mas eu posso colocar algum outro jogador pensando um pouco no sistema defensivo. E essa decisão também passa pelas questões de treinamento que a gente vai resolver próximo jogo, né? Um dia antes do jogo, com certeza, definindo a equipe. Mas eu não é questão que eu não vou adiantar, porque eu não quero, porque realmente eu estou testando ainda, o treinamento é para isso. Eu não sou daqueles que põe um jogador e se der certo, continua durante a semana. Eu estou variando um pouquinho justamente para mim ter essa sensação e essa confiança. Então, esses jogadores estão participando desses protocolos. É o caso do Carlos, do Guilherme, que chegaram agora. E a gente vai tentar desenhar... um time baseado nessas diretrizes aí dos treinamentos daí. Mais uma coisinha para ver. Você podia só finalizar Karaokê aqui. Mas para finalizar aquela parte final ali, como eu estou utilizando esses jogadores, como o Carlos, que está vindo agora da parte de transição, o próprio Abner, estou testando outros jogadores. Acho que treinamento serve para isso também, não só colocar um jogador e, se der certo, continuar com ele, para ver o que os outros podem dar de resposta taticamente e até mesmo individual. Estou exagerando um pouco nisso, para quê? Porque depois eu não vou ter tempo realmente para treinar. Então, eu estou tentando já visualizar um pouco ali na frente, dando prioridade para esse jogo do Atlético, mas eu tenho que visualizar um pouco na frente, porque realmente depois não tenho como colocar os jogadores para treinar por cansaço, viagem, vai ser muito... E são viagens realmente indigestas, né? A gente sai de Goiânia, vai para Florianópolis, fica um dia lá, vai um dia depois para Criciúma, retornamos para Curitiba, jogamos contra o Oeste depois de um dia, viajamos no outro dia para Brasil de Pelotas, que lá em Porto Alegre é mais 4 horas de ônibus. Enfim, estamos na luta. Tcheco, você falou já um pouquinho sobre
a questão da história e do nome que você tem dentro do Coritiba, mas que quer deixar isso um pouquinho de lado. Mas não adianta, o torcedor, eu vi várias pesquisas antes de confirmar o teu nome, era Tcheco ou qualquer outro treinador. Você viu uma maioria maciça que preferia ter você no comando. Então, falar um pouquinho sobre esse respeito que você tem do torcedor, essa confiança que você tem até deles. E queria uma opinião sua sobre esse troca-troca, essa dança das cadeiras que está tendo no futebol brasileiro. Nessa semana caiu o Micali, caiu o Jorginho, o próprio Eduardo Batista saiu na sexta-feira. Qual que é a tua opinião em relação a essa dança das cadeiras no futebol brasileiro? Essas duas questões. Vem de encontro com a sua segunda pergunta, Nádia. A primeira, eu me sinto seguro, como eu disse antes, eu me sinto praticamente preparado para essa função. E estou terminando de fazer o curso da licença B da CBF, que é necessário. Logo em seguida, tenho que fazer a licença A, e tenho por 2 motivos: para a gente ter um patamar maior de informações, e segundo, pela licença obrigatória, que foi uma das melhores coisas que a CBF conseguiu organizar no nosso futebol. Dentro do próprio curso, a gente alegou que deveria ter para gestores de futebol também. Já vai ter para preparadores físicos, já vai ter para treinadores de goleiros. Quem não tiver essas licenças não vai poder trabalhar no futebol. Isso qualifica mais ainda, mas os gestores é mais fundamental até do que os treinadores. Participa diretamente de uma formação de elenco, de uma preparação do clube, e isso gera totalmente essa desconfiança quando se contrata um treinador. Quando não vem os resultados, acaba demitindo. É um pouco estranho a gente ver o clube que dispensa o treinador, dá menos de um ano, contrata o mesmo treinador. A gente não acaba entendendo muito esse processo, e o futebol, acho que brasileiro, no modo geral, acaba pagando muito o pato por essa questão até de qualidade, até mesmo de qualidade. Então passa sim por resultado, não tem como. Eu, como planejamento de carreira, eu sou muito seguro sobre isso. A minha ideia é muito trabalhar fora do Brasil. Aqui eu acho muito indigesto essa função, acho muito covardia o que fazem. Muitos podem dizer, mas vocês já conhecem como é que é o futebol. A gente conhece, mas não pode ser assim. E muito, quando a gente não ganha uma Copa do Mundo, passa por isso. Um pouco passa muito por isso. Mas é a luta que a gente vai ter. Acho que a partir do momento que os treinadores tiverem um sindicato dos treinadores, uma organização nesse sentido, as coisas podem passar a melhorar um pouco. Porque está muito associado na frente a clubes mandar treinador embora e poder contratar um da segunda divisão ou da terceira divisão, não outro da mesma divisão, porque vai ter mais ética, vai ter mais respeito e vai ter até mais obrigação. Mas eu acho que a gente não está nem engatinhando para isso. Eu acho que isso é um processo de organização para os treinadores, né? Porque vai dar um pouquinho mais de segurança, que acaba, por exemplo, agora refletindo em mim. Sobre a minha história no clube, eu me sinto seguro, eu me sinto preparado, eu tenho uma excelente comissão por trás. O Matheus Costa acabou vindo pela posição que a gente ficou órfão, porque só ficou eu e o Goiano, necessitava de mais um auxiliar. Coincidiu muito da diretoria pedir o Matheus, e porque eu também não deveria de pedir o Matheus. Tive um trabalho recente com ele, então a vinda do Matheus veio com ambas as partes essa ideia, e por eu estar seguro, justamente por esse respaldo do torcedor, e por eu me sentir bem em casa, eu me sinto preparado para esse desafio. E espero sim terminar ele, porque eu conseguindo agora nesses próximos jogos um êxito, certamente eu vou até o final, e aí a gente vai estar literalmente de mão dada.